Meu nome é Josué Carneiro, professor de Geografia e História, atuo no Colégio Estadual São Judas Tadeu de Quinta do Sol. Primeiro vamos falar da origem do projeto sobre o livro sobre a história de Quinta do Sol. O projeto inicial foi feito pelo vereador Edmar Silva Figueiredo, a qual ele nos chamou, chamou porque eu sou o professor Josué e também temos a companhia para esse projeto da professora Ângela Lourenço e do professor Celso Porfírio. De acordo com a conversa com o vereador Edmar, ficou acertado que nós iríamos fazer um projeto para uma homenagem aos pioneiros de Quinta do Sol, ou seja, seria feita uma comenda, essa comenda seria feita pela Prefeitura Municipal e entregue aos pioneiros. É claro que, de acordo com a pesquisa em cima da década de origem do município, teríamos aí a relação desses pioneiros. O projeto original era esse. A partir da conversa que tivemos com o prefeito Leonardo Romero e o seu vice Lucas de Almeida, o projeto se expandiu. O prefeito gostou da ideia e nos convidou, além de fazer a homenagem, a fazermos um livro sobre a história do município, porque no ano de 2024 o município faz 60 anos. Então, a partir dessa iniciativa do prefeito, nós também gostamos da ideia, o vereador Edmar, que é o autor do projeto, também gostou, e fizemos então um acordo de, além de fazermos essa homenagem, escrevermos a história de Quinta do Sol. A partir daí, eu, professor Josué, professor Celso e professora Ângela, nos reunimos constantemente por períodos, toda semana, para iniciarmos a pesquisa. Quinta do Sol tem algumas bibliografias que falam da história do município. Temos a bibliografia, algumas que citarei aqui, como foi referência para nós também. Professor Rubens Lopes, que escreveu o livro, tem o livro sobre a paróquia de Quinta do Sol do professor Padre Luiz Bellini. Temos projetos de monografia para a faculdade do senhor Erasmo Tomás Farias, projeto da faculdade da professora Ângela, da professora Cleomar e da professora Maria de Lourdes Lazarete. E também temos outras bibliografias em Quinta do Sol. Então, nos reunimos e resolvemos, a partir daí, a gente dar sequência à escritura do livro. Como escrever o livro? Nos reunimos, resolvemos fazer o livro dividido em décadas, porque daí seria mais fácil você contar uma história em sequência, em ordem temporal. A partir de 1950 até o ano 2020. Ou seja, então, essa história começa lá na pré-ocupação. E aí nós vamos passando por décadas. Quinta do Sol tem uma história de luta, como tantos outros municípios têm. Mas Quinta do Sol tem uma particularidade. É um município que nasceu de forma espontânea, ou seja, várias pessoas, várias famílias chegaram aqui nessa região, vindo do Nordeste do Brasil, fugindo da seca, da dificuldade de sobrevivência lá. Vieram também do estado de São Paulo, do estado do Paraná, vieram de outras regiões do Brasil e se instalaram aqui. A partir daí, nós temos já o início de uma história. Por esse motivo, nós resolvemos dividir em décadas, para se contar temporalmente como é que ocorreu isso. Bem, Quinta do Sol, as décadas a qual eu fiquei responsável é 1960, a primeira. 1960, Quinta do Sol ainda não era município. Quinta do Sol era distrito de Fênix. Pertencia a Campo Mourão e depois passou a distrito de Fênix. Em 1963, Quinta do Sol emancipou de Fênix, tornando-se município. Em 1964, Quinta do Sol realiza a primeira eleição, já município instituído. A primeira eleição para a prefeitura e para o legislativo. Temos então o primeiro prefeito de Quinta do Sol, o senhor Oswaldo Silva, e a primeira formação do legislativo quintassolense.
a qual estarão todos ali no livro, a qual vocês poderão acompanhar. 1960, Quinta do Sol ainda era um lugar assim que não tinha muita estrutura, praticamente sem ruas abertas, era saindo de uma vila para o município. A economia girava em torno da hortelã, do café. Essas eram os dois cultivos que forneciam o maior rendimento para os trabalhadores. Mas Quinta do Sol, já como cidade sede, já tinha aí um estilo de vida urbano, mesmo que com pouca população. Então 1960 foi um marco histórico de Quinta do Sol, porque foi o início de tudo. Em 1965 temos a chegada da energia elétrica. No dia 7 de setembro, foi uma alegria imensa para a população esse fato ocorrido. Até então, a energia elétrica que chegava às casas da cidade era feita através de um gerador que funcionava à base de óleo combustível e, pelos relatos de moradores, 9 horas da noite já era desligado e ninguém mais tinha energia nas suas casas. Então esse fato foi relevante. E também em 1960 nós já vamos ter o início, toda a formação de um município instituído, educação, transporte, assistência às fazendas. Então 1960 foi um ano muito importante para Quinta do Sol em relação à estrutura da cidade. A partir daí, Quinta do Sol dá o pontapé inicial e começa a crescer, mas o mais importante nessa época era o campo, A maioria da população morava no campo, dependia especificamente do café e do hortelã, e a cidade tinha poucos habitantes. É a partir daí que nós iniciamos a contar essa história de sofrimento, mas também de muita vontade desses pioneiros que chegaram aqui e deram o pontapé inicial. Criamos uma regra. Como estamos falando de pioneiros, a gente determinou para a escritura desse livro, não quer dizer que outros livros não possam criar outras regras, nós instituímos que os pioneiros para esse livro seria até a década de 60. Então quem chegou de 61 para frente não entra como pioneiro em si. Muitas famílias se tornaram importantes depois dessa década, depois de 61, mas para o livro nós instituímos de 50 e 60, porque daí a palavra pioneiro significa primeiro, então foram os primeiros que chegaram. Mas, como eu disse anteriormente, nada impede que em outras edições a regra vá se mudando e vá se instituindo outros anos também. Então a década de 60 foi importantíssima, a cidade nasceu, a cidade começou a crescer, as fazendas eram pujantes, café e hortelã era fonte da economia, a cidade tinha energia. Automaticamente Quinta do Sol passa a ter vida própria como município. Meu nome é Celso Porfírio de Souza, sou professor aposentado da rede estadual, sou formado em História e há muitos anos, desde 2004, 2005, 2006, eu já vinha com a ideia de escrever esse livro, mas era uma tarefa, parecia uma tarefa grande demais para uma pessoa só, e realmente quando nós começamos a escrever o livro, ela se mostrou realmente uma tarefa bem árdua. Foi gratificante terminar o livro, mas foi preciso dividir em períodos, e a escolha que eu fiz do período, o meu período escolhido, foi porque eu queria resgatar uma parte da história de Quinta do Sol que ela é muito obscura ou completamente desconhecida da maioria das pessoas, até mesmo da maioria dos educadores, porque até então, quando começava a se falar em Quinta do Sol, para se escrever a história de Quinta do Sol, geralmente se pegou um período em que havia uma grande documentação nos arquivos pessoais ou arquivos públicos, onde estavam espalhados várias fontes, e as fotografias podiam contar esse período, e junto com
uma fonte histórica documental, a gente podia também conversar com as pessoas que viveram desse período. Quando eu fui me debruçar sobre esse tema, que era Quinta do Sol, antes mesmo da chegada dos primeiros colonizadores, dos pioneiros, que nós chamamos assim, né? As primeiras pessoas que chegaram aqui a partir de 48, e depois veio nas sequências 48, 49, 50, enfim. Então eu escolhi esse período, e quando eu fui me debruçar sobre esse período de quem estava aqui antes dos colonizadores, porque aqui era uma grande floresta, como a maioria da região, ou a maioria dos municípios, ou todos os municípios da região. E já bem antes de escrever esse livro, quando eu estava em sala de aula ainda, muitos alunos me traziam artefatos que eram encontrados nas lavouras de soja, de trigo e de milho, quando os pais ou os parentes iam passar o trator com as grades, vinham aquelas ferramentas indígenas, e eu fui guardando aquilo ali. Então eu já desconfiava, depois eu fui estudar e pesquisar, que logicamente já havia uma população aqui de índios aqui, eu só não sabia quais eram essa população, essas tribos. E aí, pesquisando, fui descobrir que eram são 3 tribos realmente que habitavam essa região. 3 correntes indígenas, 3 famílias indígenas, que eram os Chetás, os Caicangues e os Guaranis. E essas ferramentas foram encontradas em algumas partes distintas do município. Na Fazenda Tony, que os alunos me traziam, no sítio dos Rodrer, na Fazenda Gaúcha. Então eu fui guardando essas ferramentas, e quando nós conversamos sobre o livro, eu já tinha mais ou menos um período definido que eu queria abordar. E aí eu fui escrever sobre esse período. A ocupação do nosso território antes da chegada dos pioneiros, vamos dizer assim, né? Então nós sabemos hoje que, mesmo não havendo uma grande incidência dessa população, esses índios eles fugiam da região de Fênix, que era uma redução indígena, que eles eram aprisionados ou por jesuítas ou por europeus, e eles fugindo dessas reduções, provavelmente eles vinham espalhando para essas regiões e deixando seus vestígios e suas marcas. A partir desse período, que está brevemente documentado nos meus capítulos que eu abordei, então eu fui verificar quem eram os pioneiros, as primeiras famílias que chegaram, de onde eles partiram, de que região do Brasil, vamos dizer assim. A maioria deles vieram do Nordeste, vários deles vieram do Nordeste, alguns de São Paulo, e vinham procurar na nossa região uma oportunidade de ascensão econômica e social, de melhorar de vida, que era proporcionada pelo café da época, chamado Ouro Verde, né? Que nossa região era uma grande produtora de café nesse período, juntamente com hortelã e outros, criação de pequenos e médios animais para subsistência. Então foi muito gratificante pesquisar esse período, e aí eu fui conversar. Já vinha guardado alguns documentos ou alguns relatos anteriores de alguns pioneiros. Também serviu de bastante guia e ajuda o livro do professor Rubem Lopes, que foi uma das fontes que a gente procurou, que nós procuramos pesquisar. O livro do padre Bellini também nos deu algumas pistas para a gente caminhar, e foi gratificante verificar assim e relatar, na verdade, a luta extraordinária dessas famílias que chegaram aqui nas condições mais adversas, né? Então, se vocês olham Quinta do Sol hoje, essa cidade pequena, mas toda arrumada, as ruas pavimentadas, essas ruas organizadas,
em quadras e ruas, em nome de ruas. Imagina essa cidade hoje, na década de 50, isso aqui era chão, barro, ou era muito barro, ou era muita poeira, e eu só não... E a parte do meu livro que eu relato não é só de ouvir dizer ou de pesquisa, mas como eu cheguei aqui em 66, eu ainda peguei essa cidade assim, ainda bem rudimentares as condições de vida aqui, né? Cidades empoeiradas, ruas empoeiradas, e as casas todas de madeira. Então a gente verificou assim um avanço importantíssimo desse período. E essa gente que veio muito antes de todos nós aqui, foi fundamental para que Quinta do Sol chegasse ao que é hoje, essa cidade pequena, mas acolhedora. E a minha parte do livro foi justamente resgatar esse período que não é muito contado, nunca foi muito contado, até por conta da dificuldade de documentar isso, ou através de fotografias, ou através de relatos escritos. Apesar de que eu me esforcei bastante para fazer essa parte documental, e todos os fatos relatados ali têm documentação que podem ser comprovadas. E foi gratificante terminar o livro, foram 2 anos exaustivos, eu, a Ângela e o Josué trabalhamos exaustivamente para concluir esse livro, e uma das coisas interessantes do livro é a cada reunião que a gente fazia, cada um vinha com uma novidade e querendo, um dos grandes desafios de escrever um livro é a tentação de abrir a história, assim, um leque assim, que vai querendo abranger todos os fatos, né? Mas a gente teve que privilegiar alguns fatos para que o livro fosse o mais fiel possível daquilo que nós nos propomos a fazer. E foi gratificante a nossa tarefa. Sou Ângela Aparecida Lourenço Minichini, moro em Quinta do Sol desde 1973, vim para cá para estudar, fazer o colegial, que hoje seria o 6º ano, né? E terminei, fiz o ensino médio, fiz a faculdade, voltei, trabalhei no colégio, sou professora de geografia aposentada desde 2018. E quando meus colegas de trabalho, o professor Josué e o professor Celso Porfírio, me convidaram para participar dessa pesquisa, fiquei muito feliz e me senti assim uma obrigação, tanto que esse município me ofereceu. E eu sei que isso eu devo aos pioneiros. E esse livro tem um objetivo, homenagear aqueles primeiros que estiveram aqui. E se não fosse eles, né, não estaríamos aqui hoje, né, a luta de tantos. Então, por isso, aceitei o convite. Foi um trabalho bastante árduo, porque pesquisa é difícil, né? Tem que ter fotografias, tem que ter história que comprove. Então, por isso foi um trabalho árduo, mas prazeroso. Conforme o professor Josué já mencionou, nós dividimos em décadas, e a minha década foi a de 1970 e o ano 2000. Eu gostei dessas décadas porque 1970 foi uma década que aconteceu não só no município de Quinta do Sol, mas em todo o norte do Paraná, noroeste, norte, a crise do café, onde era a principal cultura na época, né, chamado o ouro verde. E aí veio a questão climática, geadas intensas, e destruir os cafezais e, consequentemente, o grande número de famílias que moravam nas fazendas, porque essa é uma lavoura que precisa de muitas pessoas para trabalhar, precisava muitas pessoas na época. Isso desestruturou as famílias, porque não tinha mais trabalho. As fazendas começaram a mudar a cultura por conta da questão climática. Então, as pessoas tiveram que ir embora
Alguns vieram para a cidade, mas Quinta do Sol pequena, não tinha como oferecer trabalho no comércio a todos. Então muitos foram embora para São Paulo, para outras cidades. E isso caiu bastante o número de habitantes da nossa cidade. Aí depois eu escrevi sobre o ano 2000, pesquisei, e foi um ano assim, que vamos dizer assim, tudo é uma sequência, mas o ano 2000 deu uma resposta o que aconteceu no ano 70. Por quê? Vieram para cá 2 acampamentos. Primeiro da Fazenda Marajó e depois da Fazenda Roncador, que hoje não são acampamentos mais, são assentamentos. As pessoas estão assentadas. E isso trouxe para o município um grande número de pessoas, né, que impulsionou então o comércio, a educação, na saúde. Então, foi muito importante o ano 2000. E também no ano 2000 houve assim, bastante inovações que vieram para as escolas, né, onde nós podemos ter computadores, na saúde, na agricultura, bastante inovação tecnológica no modo de produção, podendo aumentar a produtividade do município e assim melhorar a qualidade de vida do cidadão quinta-solense, é claro, né, eu estou falando de Quinta do Sol, mas em todo o nosso estado. Então foi muito gratificante essa pesquisa. Espero que outras edições sobre Quinta do Sol saiam, outras pessoas, né, se propõem a escrever, porque nós tivemos que limitar. Você começa a contar a história, dá vontade de contar tudo, mas tem que limitar, senão o livro dá 1000 páginas. Então, com certeza, outras edições por outras pessoas vão sair homenageando outros antigos moradores ou pioneiros que talvez não tenha sido colocado nesse livro. Quero dizer que foi com muito carinho e com bastante humildade que participei na escritura desse livro.